lá para o primeiro episódio do nosso quadro O que você fez, Nutri. E nesse primeiro episódio eu vou falar para você do caso de uma paciente que eu recebi com o objetivo de emagrecimento e que entre outros problemas que ela apresentava, ela tinha um quadro de sinusite aí bem acentuado. Fiquei até na dúvida aí, será que vocês ficaram mais interessados em saber aí do emagrecimento ou da sinusite? Me contem aí depois nos comentários qual foi a curiosidade de vocês. Mas vamos lá, deixa eu explicar para você o que eu fiz na prescrição dessa paciente, quais foram os pontos assim que eu achei mais importante a gente trabalhar agora. Em primeiro lugar, como ela objetiva emagrecimento, no processo de emagrecimento, é muito importante que a gente ofereça para o paciente menos do que ele precisa em termos de quilocaloria, tá? Quilocaloria é aquela energia que a gente obtém do alimento. A gente come, se alimenta e a gente obtém energia desse alimento e essa energia ela vem pra gente em forma do quê? De quilocaloria, tá bom? Então, quando a gente está trabalhando emagrecimento com uma pessoa, a gente trabalha sempre abaixo dessa necessidade da pessoa. A gente faz um cálculo aqui aproximado depois de uma avaliação física bem detalhada para saber qual é a necessidade da pessoa, levando em conta atividade física, atividade de vida diária e tudo, tá bom? Então, o primeiro ponto importante é a gente oferecer menos para essa pessoa. E eu fiz uma restrição calórica para ela de mais ou menos aqui umas 600 quilocalorias e orientei ela a aumentar a atividade física de vida dela diária, né? Então, aumentando a atividade física, ela vai aumentar também o gasto calórico. Isso é super importante, porque às vezes a gente não tem nem como restringir mais tanto na dieta, tanto via alimentar, porque a gente tem um certo limite para fazer isso. Se a gente restringir demais na dieta, a gente pode acabar oferecendo o mínimo do mínimo que a gente poderia oferecer. E sabe o que acontece quando a gente faz isso? A pessoa acaba trabalhando no modo econômico, um modo econômico ativado. É igual aparelhos aí, no geral, aparelhos eletrônicos que entram no modo de economia de energia. O nosso corpo passa a economizar energia para fazer as mesmas funções, então passa a gastar menos. É um risco que a gente corre quando a gente faz uma restrição calórica muito severa, principalmente por longos períodos aí. Isso, muitas pessoas quando resolvem fazer dieta sem acompanhamento, dieta da cabeça, dieta da lua, dieta de um monte de coisa, acaba cometendo esse erro, tá bom? Então a gente fez uma restrição que não é tão severa assim e a paciente foi orientada a aumentar a atividade física para aumentar ainda mais o gasto energético e a gente, de certa forma, conseguir aumentar ainda mais essa restrição, tá bom? Esse foi o primeiro ponto, principalmente relacionado ao emagrecimento. Fora isso, eu ajustei o plano dela e o plano alimentar dela ficou assim com mais ou menos 40%, olhei ali, 40% de carboidrato, tá? Um plano alimentar em que a gente encontra 40% de carboidrato é um plano low carb, tá? A gente fez todos os ajustes aí bonitinho, de acordo, respeitando a rotina dela, porque é super importante também que você tenha em mente que não adianta você, vou fazer low carb, vou fazer cetogênico, vou fazer seja lá o que for, se você não respeita a sua própria rotina, tá? Então tudo tem que ser desenhado em cima da rotina da pessoa. Aí ela tá agora com um plano low carb e um plano restrito em caloria, ou seja, um plano que a gente chama de hipocalórico, tá bom? Isso daí é o que a gente colocou mais especificamente ligado ao processo de emagrecimento dela, nessa fase do tratamento. E aí, nesse primeiro encontro também, o que a gente fez? A gente já desenhou quais são os nossos próximos passos nos nossos próximos encontros. Então, ela já está sabendo mais ou menos o que esperar dos próximos atendimentos, qual a estratégia que a gente vai usar no próximo encontro, dependendo de como ela se adaptou, bem ou mal, a esse plano low carb, tá? Um outro ponto também, como era uma paciente de primeira consulta, eu já expliquei para ela nesse primeiro encontro, a gente identificou aí qual era o peso dela hoje, qual era a composição corporal dela hoje, e ela me explicou aí qual era a meta dela, quanto que ela queria perder. E aí a gente já fez aqui uma estimativa de mais ou menos quanto tempo duraria o acompanhamento dela,
no caso, deixa eu ver se eu anotei aqui, vai durar, ela precisa perder 12 quilos. E aí, para essa perda de 12 quilos, a gente precisaria de mais ou menos uns 10, 8 meses de acompanhamento, tá bom? Então, é uma paciente que já está ciente disso. Vamos falar da sinusite? Que eu tenho certeza que muita gente votou aí nesse quesito de emagrecimento, não só pelo emagrecimento, mas também pela sinusite, porque eu recebo muitos pacientes que reclamam muito de estar sempre com o nariz entupido, de ter essa sensação de ficar todo tempo puxando alguma coisa, com muco, formação mesmo de secreção nas vias aéreas superiores e reclamando muito de sinusite. Então, é uma coisa que eu sei que é bem comum, tá? E o que eu fiz com essa paciente especificamente para tentar melhorar esse quadro dela de sinusite, principalmente também porque, além da sinusite, né, quando o paciente vem aqui a gente faz uma avaliação aí, um rastreamento metabólico bem detalhado, tá? A gente avalia tudo. E eu identifiquei também que essa paciente não consegue dormir bem. Obviamente tem várias outras razões por trás da questão do sono, que a gente também vai tratar ao longo do tempo, vai tentar ajustar pelo menos no que se refere à alimentação e tudo. Mas você que tem sinusite, você deve saber que quem tá com sinusite não consegue dormir muito bem. É ou não é? Quem tem sinusite consegue dormir bem? Até onde eu sei, não consegue. Você vai deitar com o nariz, não tá ali tupido, você não vai conseguir dormir direito, né? Então, para melhorar também a questão das noites que não estão sendo muito bem dormidas, a gente precisou aí tratar agora também a questão da sinusite. Essa paciente que chegou para mim, ela não relatou ter intolerância à lactose diagnosticada. Porém, e agora eu vou falar uma coisa aqui do que eu vejo muito realmente, da minha experiência, da minha prática clínica, eu observo muito pessoas que têm intolerância à lactose ou pessoas que têm sensibilidade à lactose ou algum nível aí de alergia à proteína do leite. São pessoas que são situações distintas, tá? Isso que eu falei são situações bem distintas. Mas são pessoas que chegam para mim geralmente com um quadro de sinusite atacada, tendo crises, muita formação de muco. E, por incrível que pareça, né? Ou não tão incrível assim, mas são pacientes que respondem muito bem quando a gente retira leite e derivados. E geralmente o paciente que chega pra gente aqui com intolerância à lactose já diagnosticada e que utiliza vários produtos zero lactose, chega igualzinho com um outro paciente que tem intolerância e que consome leite derivado sem nenhum cuidado de escolher produtos zero, tá? Então, isso significa o quê? Que se você tem aí intolerância à lactose e você está utilizando leite como se não tivesse problema nenhum e utiliza leite zero lactose, talvez essa não seja a melhor escolha para você. O seu corpo, será que você tem sinusite? Será que você está tendo sempre essa formação de muco? Será que sua digestão está acontecendo direitinho? Tudo isso a gente precisa avaliar, tá? E sempre no consultório eu faço esse tipo de avaliação com os meus pacientes. Nessa paciente, voltando para a minha paciente, né? Ela não tem intolerância à lactose, mas a gente conseguiu identificar que de vez em quando acontecem algumas formações de gases quando consome alguns produtos que contenham leite e derivados. E como ela fazia uso, de fato, de vários produtos leite e derivados ao longo do dia, o que a gente fez? Eu fiz uma redução bem significativa, tá? Desses produtos e nós vamos avaliar como é que vai ficar essa sinusite dela nos próximos 30 dias. Além de retirar leite e derivados desse momento, na realidade a gente reduziu bastante, não tirei total, ainda ficou uma refeição contendo aí um derivado, porque não teve jeito. Nós também utilizamos e incluí também o uso de probióticos. Eu não sei se você sabe, mas probióticos os probióticos são bactériazinhas do bem que melhoram bastante a nossa saúde intestinal. Eu vivo falando isso por aqui, parece um discozinho aí furado, mas é porque eles são maravilhosos. E quando eles melhoram a nossa saúde intestinal, a gente passa a digerir melhor os alimentos, a gente passa a produzir alguns nutrientes dentro do nosso intestino,
A gente melhora a saúde, sabe, do nosso epitélio intestinal. E o epitélio intestinal é aquela pelezinha que a gente tem dentro lá do nosso intestino, falando da nossa tripa, né? Pra você entender direitinho de onde eu tô falando. E quando as nossas tripinhas lá estão bem, estão saudáveis, estão felizes, a gente inclusive consegue produzir melhor a enzima lactase, porque essa enzima, ela é produzida nesse epitélio intestinal, que é todo cheio de ondinha, todo enrugadinho, justamente para poder absorver melhor os alimentos, para poder produzir melhor mais essas enzimas. Então, esses probióticos auxiliam bastante na recuperação desse intestino, auxiliam bastante para que a pessoa passe a digerir melhor vários alimentos, entre eles também o leite, tá? Então, assim, a gente primeiro retirou, né, diminuímos bastante leite derivados da dieta e incluí probióticos, assim como várias fibras, para melhorar a saúde intestinal, o equilíbrio dessa microbiota da paciente. E aí, depois de um mês, mais ou menos, nós vamos reavaliar essa conduta para ver se deu certo, se não deu certo e como que a gente pode fazer nas próximas etapas do tratamento, tá? Me conta agora se você gostou, se foi interessante para você, se você já tinha ouvido falar disso, tá? Eu tô trazendo para você realmente experiências aqui do consultório. E por que eu resolvi fazer isso? Porque eu sei que a gente aprende muito com a experiência dos outros. Quem sabe aí você não seja uma pessoa que tem intolerância à lactose, que utiliza bastante leite e derivados aí, zero lactose, que esteja sofrendo muito de sinusite. Quem sabe, né? Pode ser que esse seja o seu caso e talvez isso já acenda aquela luzinha aí na sua cabeça e você já passe a enxergar talvez essa situação na sua vida aí de uma forma diferente, tá bom? Um abraço da Nutri, um beijo da Nutri, nos encontramos na realidade aí no próximo episódio. O que será que nos espera? Não sei, porque aqui, ó, vocês decidem, tá bom? Um abraço!